Ô Lota, os microfones para perguntas e respostas estão posicionados? Quem é que está com eles? O Ito está com eles? Então, pessoal, vamos fazer só uma oração inicial. Vamos relaxar. Vamos pedir para o Ito fazer a oração de abertura. Desculpa, pode ser, Ito? Obrigado. Então, vamos lá. Pai maior, muito obrigado por mais uma vez, por estarmos todos aqui reunidos nessa bela casa de humildade, de sabedoria. Pedir ao Senhor que cada um de nós saia daqui com a mente aberta, mais sábio das belas palavras que saem daqui, e que hoje que cada um saia com o coração tocado, pensando em Deus, Jesus, e a paz do Senhor esteja no meio de todos nós, que assim seja. Eu trouxe 2 vídeos, não sei se vou passar os 2, para a gente ver um pouco. A gente viu bastante agora, estamos falando mais sobre o perispírito. Nós vimos um pouco sobre as experiências de quase morte. Vimos na semana passada muito de novo sobre a materialização, né? Sobre os fenômenos mediúnicos, principalmente esses que são mais voltados aos fenômenos físicos. Falamos sobre transporte, né? Estão lembrados do último encontro? Né? Eu vou passar vou passar hoje para vocês um vídeos de pesquisas na área de telepatia, que é a comunicação entre mentes, sem utilização de aparelhos físicos. São pesquisas feitas, documentadas, feitas na Rússia, que a Rússia ela é muito rica em pesquisas nessa área, a Bulgária também tem pesquisas nessa área, Estados Unidos também, no lado aqui do Ocidente, tá? Para vocês terem uma noçãozinha, fugirem um pouco do comum, daquela ideia de que telepatia é uma coisa, porque todo mundo fala assim, né, do Chico Xavier, das comunicações mediúnicas, psicográficas. Isso deve ser telepatia, isso deve ser telepatia, isso deve ser telepatia. Mas telepatia, desculpa quem fala isso, não estuda muito, não é uma coisa assim tão clara, tão nítida, como a gente popularmente tem o conceito. Ok? Mas antes de eu fazer isso, para a gente poder até depois talvez discutir, eu queria saber se vocês têm algum questionamento ainda sobre o que a gente viu até então. Sobre essa questão das materializações, dos transportes, das EQMs. Se vocês querem tirar alguma dúvida, para a gente não ir passando sem vocês sanarem, de repente, determinados questionamentos que querem fazer. Né? Ele leva um tempinho, né? Será que tem que desligar a luz aqui para ficar mais claro ou vai ficar... Pode tirar. Faz favor para mim. Vem cá, Wito. Que não vai dar para... Quer subir para não pegar nas flores, hein? Tu é forte, né? Então não.
pode ser utilizada para criar condições onde se pode alterar ou manipular a mente dos outros. O Dr. Nicole Koklov, antigo agente da KGB que se exilou no Ocidente, foi contratado pela CIA em 1976 para investigar e informar sobre pesquisas parapsicológicas secretas na União Soviética. Ele descobriu mais de 20 laboratórios clandestinos. De equipamentos psicotrônicos. O que nos leva à questão: onde estão todos esses dispositivos? Durante o golpe de 1991, esses geradores psicotrônicos podem muito bem ter sido utilizados pelos militares. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, foi supostamente alvo de um ataque psicotrônico. Um pedido muito estranho foi feito a mim por um homem encarregado de um laboratório militar na Ucrânia, e ele me disse que haveria um atentado contra a vida de Yeltsin, utilizando um gerador especial que poderia prejudicar a saúde dele, e provavelmente até matá-lo. Ele disse: desenvolvemos um tipo de equipamento que pode fazer parar o coração de uma pessoa à distância. Pela primeira vez na minha vida, levei a sério. De fato, o presidente Yeltsin sofreu um ataque cardíaco logo após a chamada. Teria ele sido causado por um gerador psicotrônico? Uma arma contra a qual seu frágil governo não tinha qualquer defesa? Uma arma que os parapsicólogos acreditavam poder ser usada para afetar toda uma população? Alguns hoje percebem uma grave e terrível ameaça vinda da guerra paranormal. Essa noção pode exigir um pouco de imaginação. Mas a inteligência americana estima que o Kremlin gasta $30 bilhões por ano em pesquisas parapsicológicas de guerra. O fenômeno paranormal mais estudado, descrito e documentado de todos é a telepatia, a capacidade de ler mentes e transmitir pensamentos. O telepata russo mais talentoso e famoso é Karl Nikolaev, um homem cujos poderes foram testados por dúzias de cientistas russos há mais de 30 anos. Na casa histórica do escritor Maxim Gorky, em Moscou, Nikolaev recentemente demonstrou sua capacidade telepática, a habilidade que os paranormais russos chamam de biocomunicação. Nikolaev trabalhará com uma pessoa chamada de indutor, o paranormal encarregado de transferir pensamentos a outra mente. Ele é o Dr. Stanislav Panov, e nem ele nem Nikolaev sabem das instruções contidas dentro do envelope, que agora está diante deles. As instruções dizem: pegue a estátua de metal de Lenin e ponha-a sobre a mesa. Agora Panov enviará, e Nikolaev tentará receber essa instrução telepaticamente. A partir de uma posição por trás de Nikolaev, Panov transmitirá a mensagem mentalmente várias vezes. Ao buscar receber a mensagem, Nikolaev pensa alto e também encoraja Panov a transmitir mais fortemente. Para onde? Ele se pergunta.
Para a mesa. Sim, para a mesa. Incrivelmente, Nikolaev conseguiu. Todos conhecem a sensação de alguém estar te olhando por trás. Todos conhecem essa sensação, mas não prestamos muita atenção a ela, o que ela realmente é. É um tipo de ligação telepática, ou ligação entre duas pessoas. Quando se tem um bom indutor, é possível sentir o olhar fisicamente. No complexo do Ministério de Defesa da Rússia, em Moscou, Nikolaev e Panov passam por um teste ainda mais desafiador de seus poderes telepáticos. Um de 6 objetos que jamais foram vistos pelos dois será escolhido para Panov como sujeito da transmissão telepática. Karl Nikolaev está 10 andares abaixo, pronto para descrever suas impressões telepáticas. Então vamos começar. Um estenógrafo está registrando as descrições de Nikolaev. Pode ser algo metálico. E se é metal, está pintado. E tem uma superfície fria. Pode ser metal pintado ou plástico. É frio. E brilha. Parece que é um pequeno brinquedo. Este é o objeto. A superfície é lisa, mas tem algumas saliências. Ou talvez sejam apenas penas de ganso em um... Porque dá para sentir com os dedos. Parece um brinquedo. É metal pintado ou plástico. É isso. O experimento é concluído. Mas será que Karl Nikolaev conseguirá identificar o objeto que ele acaba de descrever por telepatia? Ele identifica o carro imediatamente, embora nunca o tenha visto antes. O mais dramático experimento telepático na história da parapsicologia russa aconteceu aqui na Universidade de Leningrado em 1967. Os paranormais que participaram foram Karl Nikolaev e o biofísico já falecido Yuri Kamensky. A partir de um laboratório no Museu Politécnico de Moscou, Kamensky foi instruído a enviar telepaticamente uma série de palavras e imagens a Nikolaev. A 600 quilômetros de distância, na Universidade de Leningrado, as ondas cerebrais e cardíacas de Nikolaev foram cuidadosamente monitoradas. Após estabelecer contato telepático, Kamensky recebeu uma instrução final para utilizar seu poder mental para estrangular Nikolaev. De repente eu senti aquela sensação de não conseguir respirar. Não conseguia obter ar suficiente. Isso durou uns 45 segundos. Eu tentava respirar. Tive uma sensação horrível de que não havia ar suficiente para respirar. O Dr. Gennady Sergeyev supervisionou todo o experimento. Sua cabeça ficou vermelha e seus olhos começaram a embaçar. Ele começou a suar. Gotas de suor começaram a escorrer de sua testa. Todo o seu corpo tremia. Ele parecia estar perdendo o controle. Ficou bem fraco e parecia que acabara de sofrer algum choque enorme. Daí ele começou a perder a consciência. O experimento foi imediatamente interrompido, mas durante o experimento, as funções pode ser utilizada para criar condições onde se pode alterar ou manipular a mente dos outros. O Dr. Nikoly Koklov, antigo agente da KGB que se exilou no Ocidente, foi contratado
de Nikolaev estavam sendo monitoradas pela doutora Lucy Pavlova. Foi um experimento realmente extraordinário e eu posso falar como fisiologista que esteve lá que todos aqueles dados experimentais coletados pelo eletroencefalograma estavam corretos. E o cérebro de Karl Nikolaev recebeu 100% do que Kaminsky transmitiu. Dessa forma, esse experimento provou que a telepatia existe. Hoje, em seu laboratório na Universidade de Leningrado, a doutora Pavlova está buscando provas da natureza física e biológica da telepatia. Nós demonstramos que a telepatia existe, embora nossos pacientes não o demonstrem todas as vezes que os testamos. É muito provável que todos sejam capazes de telepatia, mas a natureza está nos ocultando isso. Então a questão é, como revelar o que a natureza escondeu? A doutora Pavlova é uma de muitos cientistas russos determinados a conseguir resultados nessa busca. No início dos anos 60, um novo fenômeno paranormal despertou o interesse do público russo e chegou às manchetes em toda a União Soviética. Ele foi considerado por muitos cientistas como a descoberta do genuíno sexto sentido. A capacidade de uma única mulher de ver e ler através de sua pele foi a causa dessa súbita excitação. Seu nome era Rosa Kurashova e ela se tornou uma sensação paranormal. Os cientistas descreveram sua aparente capacidade como um mecanismo fisiológico no qual os sentidos de tato e visão estão fundidos. Kurashova conseguia ler, ver cores e reconhecer fotografias enquanto vendada. Seus incríveis poderes de visão pela pele se estendiam até mesmo aos pés. Quase da noite para o dia, o chamado fenômeno Kurashova iniciou um esforço de pesquisa tremendo, envolvendo cientistas e pessoas testadas em toda a Rússia. Em institutos científicos em pelo menos 6 cidades russas, realizaram testes com milhares de voluntários, que revelaram que havia muitos que conseguiam sentir cores ou imagens diretamente através da pele. Nesse experimento, o sujeito tenta determinar qual dos vários envelopes de metal contém a cor vermelha. A palavra Krasny significa vermelho, e a resposta da paciente provou estar correta. Apesar de anos de estudos, a verdadeira origem desse incrível fenômeno continua sendo um enigma da ciência. Outro misterioso fenômeno paranormal fascina os russos hoje. Ele está sendo investigado aqui no Instituto de Pesquisas Científicas dos Métodos Tradicionais de Tratamento do Ministério da Saúde russo. Ele é chamado de biogravidade ou bioatração, a capacidade aparente de algumas pessoas tornarem-se imãs humanos. O Dr. Alexander Dubrov, um conhecido biofísico e parapsicólogo russo, é um dos especialistas mais conhecidos do mundo nesse campo. A biogravidade é um novo tipo de campo paranormal. Minha hipótese é criada sobre esse fenômeno. Coisas diferentes são atraídas ao corpo, de madeira, plástico ou vidro. Eu fiz experimentos diferentes. Há atividade elétrica incomum no cérebro quando um paranormal atrai os objetos. Os hemisférios cerebrais funcionam em sincronia. O resultado parece ser uma capacidade incrível de fazer quase qualquer coisa grudar. Dubrov acredita que todos possuem, ao menos, energia biogravitacional latente, uma energia que pode se manifestar de maneira surpreendente. Um dia estava pondo minha maquiagem. De repente olhei para o pincel e estava grudado em minha mão. Fui ao quarto ao lado para mostrar ao meu marido. Eu disse: olha, querido, meu pincel está grudado em minha mão e não cai. Ele deu de ombros e disse: é só eletrostática, como o que acontece com o plástico. Voltei ao quarto ao lado e comecei a experimentar com outros objetos. Tentei um e depois outro e vi que conseguia atrair qualquer objeto.
É necessário estudar esse fenômeno com físicos, médicos, biofísicos e outros psicofísicos. Acho que esse fenômeno prova aos cientistas que há um novo tipo de campo físico, que eu chamo de biogravidade. O poder da biogravidade de Yuri Tkachenko já surpreendeu muitos pesquisadores. Essa chapa de aço pesa quase 20 quilos. Agora ele testa um peso total de mais de 30 quilos. Tkachenko tem sido chamado de imã humano mais poderoso da Rússia. Mas esse feito pode ser um recorde mundial da biogravidade. Dentre todos os fenômenos paranormais, talvez o mais estarrecedor e difícil de se aceitar seja o poder de levitação. Os poderes extraordinários de Boris Ermolaev vêm sendo estudados e confirmados por 5 membros da Academia de Ciências Soviéticas. Não vou passar o restante, vocês podem procurar no YouTube para ver outros casos que acharem interessantes. Mas o que eu queria mais ilustrar para vocês, assim, a gente está acostumado a ter muito informação aqui das áreas de pesquisa, seja na área espírita, né, ou na área de parapsicologia norte-americana e até europeia. Mas o bacana desse vídeo é que ele mostra o quão avançado também estão a área de parapsicologia na Rússia. Sempre teve assim com os Estados Unidos, talvez até à frente, tá? Como a gente não tem muitas informações, fica difícil de estar sabendo. Mas o que vocês podem ter visto, pega uma caneta para mim também, Ito, faz favor. Vocês devem perceberam que lá aquele primeiro russo lá, que é considerado um dos maiores telepatas russos, tá? O controle também? Ah, tá aqui o controle. Mais uma vez? Isso. Que assim, na telepatia, tu tens que ter 2 sensitivos, na verdade, para acontecer. Tem o chamado emissor e tem o receptor. Opa, troquei o S ao contrário, mas por causa da esquerda. E o receptor, tá? Que no caso ele era um telepata com facilidade de captar pensamentos, né? Então vocês viram ali o quê? A telepatia não é uma coisa tão nítida. Vocês podem vir lá do carrinho, lá lembram? Vamos usar isso aí como exemplo, então. Em que ele percebia, ele tinha sensações, mas ele não tinha uma visão extremamente nítida. Quando ele viu o objeto, óbvio que daí veio pô, não, é exatamente isso aqui. É como você tatear no meio do escuro um objeto, né? Ah, parece ser isso, assim, é assado. Aí quando acende a luz, você olha, não, é isso aqui mesmo. Eu tenho certeza. Né? E o que a telepatia consegue transmitir com mais força são coisas emocionais. Tem outras situações que eu não passei ali, mas quando não é uma ideia, mas sim a transmissão de uma emoção, ela tem um teor de lucidez e de vamos dizer, facilidade, entre aspas, muito maior. Então, vocês, claro, aqui a gente está vendo um objetivo militar ali por trás, vocês viram claramente. Mas aí você se pergunta, né? Gastaria durante décadas um orçamento tão milionário se eles não tivessem tido provas suficientes para gabaritar que não, isso é real, vamos continuar nessas pesquisas. Ou seja, é fato para eles. Claro que a parapsicologia russa, ela vê isso como um efeito físico do cérebro. Ela vê isso. Ela não tem
a nossa noção de espiritualização, que dá a fundamentação e dá a explicação concreta de todos os fenômenos que ocorrem. Então eles têm muitas dúvidas, eles criam muitas hipóteses, com base o quê? Em explicações físicas a respeito disso. Que o termo corpo bioplasmático, se não me falha a memória, é russo. E vocês viram que na primeira experiência, o emissor ele se coloca atrás do receptor ali para transmitir a mensagem. A parapsicologia considera que o foco aqui na nuca facilita a transmissão. Isso aí já não era nem no vídeo, há um livro, na época com base em conceitos já também da parapsicologia militar norte-americana. Não sabem ele que nós temos aqui atrás na nuca um centro de força. Lembram dos centros de força que a gente já falou? Nós temos um aqui na nuca. E aí, pessoas que têm... A pessoa que tem capacidade de perceber essas energias com mais facilidade e a pessoa que tem capacidade de exteriorizar isso, quando ela quer que outra pessoa se vire para trás, ela senta lá no fundo e ela foca a nuca da pessoa. E ela se concentra nessa nuca e no comando mental para fazer a pessoa se virar para olhar. Vocês já vão poder fazer teste em casa, então, né? Né? Opa, e se virou, eu tenho a força, né? Mas é isso que eles fazem, são esses tipos de experiências, para eles verem quais as pessoas que são. Não é verdade, tá? Esse exercício, é um exercício norte-americano. Ali é que eles vão selecionando pessoas que têm maior grau, eles falam, né, de paranormalidade, que é o que para nós? Não é a mediunidade, é anímica, animismo, porque não envolve um desencarnado. Quando não envolve um desencarnado, nós não chamamos mediúnico, mas anímico. Animismo não é misticismo, mistificação, que é fazer de conta, enganar. Animismo são os fenômenos que são oriundos do próprio espírito da pessoa encarnada. Mediunidade, quando envolve fenômenos com inteligências além de nós, desencarnadas ou até encarnadas. Pode acontecer. Mas quando é encarnada, tende-se a dizer que é anímico, que é o caso da telepatia. São duas pessoas, entre aspas, vivas, né, aos olhos comuns, ou seja, encarnadas. Se a pessoa apresenta aquela capacidade extracorpórea por ela mesma desde pequena, geralmente é anímica. Se a pessoa, para que ocorra o fenômeno, ela precisa que um espírito venha e faça que o fenômeno surja, mesmo que parta dela, porque o espírito pode amplificar aquele fenômeno. Todos nós temos mediunidade em algum grau, porque temos sensibilidade psíquica. Ou em outras palavras, que eles falaram aqui, todos os pesquisadores lá, porque só estudam aquilo, todos somos telepatas, eles chegaram à conclusão, em graus diferentes. Ô fulano, poxa, eu estava pensando em você agora, nesse exato momento. Que coincidência você me ligar. Será? Ô ciclano, poxa, eu te vendo aqui, estava pensando em você agora aqui. Pô, coincidência, te esbarramos aqui agora, na esquina. Né? 1, 2, 3 vezes. São fenômenos, às vezes, telepáticos. Pode ser casualidade? Pode. Nem tudo é fenômeno. Pode ser simplesmente o acaso. Mas como é que a gente analisa? Como é que a ciência faz para separar o acaso de fenômenos baseados em reações? Estatística. O baralho Zener foi criado
né, pelo Zener, utilizado também outras formas de controle estatístico pelo casal Hein, né, com base em estatística. Quadradinho, estou pensando, tenta adivinhar a figura que eu estou pensando. O baralho Zener é aquele baralho famoso que tinha formas geométricas. Quadrado, aí eu não sei, desenha estrela, uma onda, um círculo, se eu não me engano, acho que tinha um triângulo, alguma coisa nesse sentido. E aí se chamava as pessoas, se fazia 100, 200, 500, 1000 tentativas. Se anotava, nem tudo era 100%, não existe 100%. Vocês viram ali, né? Mesmo, o carrinho é gelado, é metal, mas pode ser um plástico. Quando a quantidade de acertos supera uma quantidade que foge do acaso, se considera que ali há um fenômeno parapsicológico. É assim que eles analisam. Antigamente, né, nas estatísticas. Hoje, além disso, se usa o quê? Outra forma de pesquisa que vocês já viram, que é aquela pesquisa de campo que o Ian Stevenson fez com crianças que lembram de vidas passadas. Né? Mais para trás, que o William Crookes fez, vocês viram, que é analisar o espírito materializado. Pegar um pedaço do cabelo do espírito materializado e mandar fazer análises da composição. Isso que a ciência costuma fazê-lo. Então vocês veem que a telepatia não é uma coisa tão nítida. E aí dizer que uma psicografia, olha só, se esse pessoal tivesse acesso 100%, 24 horas, 2, 3, 5 anos de um Chico Xavier da vida. Se eles o maior telepata da época deles, imagina você pegar uma pessoa que escreve com a caligrafia da pessoa que morreu, assina como a pessoa assinava, que foi o que o Pera Andréia pesquisou, que não era espírita, e depois de alguns anos pesquisando isso, se convenceu da realidade e escreveu um livro sobre isso e se tornou espírita. Grafologia. Né? Acho que esse é o termo, né? Que se usa, pelo menos era o termo antigo que se usava. Imagina ele, por exemplo, no caso da menina lá que morreu no edifício Joelma, que a mãe chega, ele passa todos os detalhes que a mãe e a filha conversavam na mensagem, está lá no livro Somos 6, e ainda termina falando para a mãe, tem um negócio que ela tinha se tornado espírita. Naquela época era comum se fazer a questão da tábua, da tipologia para comunicação com os espíritos. Mãe, tem uma coisa guardada lá no meu armário que eu guardei e ninguém sabe. Eu nunca contei porque eu não queria saber que vocês tinham um pouco de receio dessas coisas. Vai lá, com aquilo lá a gente vai poder trocar mensagens. E aí? Primeiro, a nitidez. Chico, ali é um laboratório. Ele, viu como ele se concentra? Como ele fica suado, como dá um desgaste para ele. Não sei se vocês perceberam no vídeo. Imagina você agora, numa sessão pública, 200 pessoas, entre 200, vamos dizer 10%. 10% com alto grau de capacidade de emissão telepática. Nem vamos considerar as 200 emissões que há, são fatos. Mas vamos dizer que 20 têm ostensivamente essa capacidade. 20 mandando ao mesmo tempo a informação para o médium aqui. E aí? Como é que vai explicar agora esse fenômeno telepático? Como é que é o maior telepata que existe, então. Como ele consegue filtrar, separar na mente dele um de cada vez? Que não há uma intromissão das informações ali. Embaralhamento ali de 10% estou considerando. Se não fosse coerente dizer dos 200 mesmos. E vocês sabem o que transmite mais fortemente na telepatia? Emoções.
Pessoas que, na maioria que vem nessas sessões, o que elas têm de comum? Perderam alguém. Tem carga emocional mais forte que isso? Não tem. Então, todas essas pessoas mandando ao mesmo tempo uma carga emocional para um telepata aqui. Não vai acontecer a telepatia. Como é que acontece no fenômeno mediúnico? Porque o médium separa isso? Não. Ele não tem nem consciência dessas energias todas, nitidamente. Tem o quê? Inteligências extracorpóreas que aí enxergam e que filtram. Tem as suas aparelhagens, tem as suas capacidades. Filtram. Agora, primeiro, essa mensagem. Chama o ciclano. Estamos vendo aqui. Agora vamos mandar para o ciclano. Vem a inteligência. E uma inteligência, essa sim, há uma telepática. Inteligência fora do corpo, com a inteligência no corpo, receptor nessa telepatia, que nós chamamos de psicografia, nesse caso específico. Aí, com uma proteção, porque não só extrafísico, mas, por exemplo, o rapazinho aqui que está do lado, aqui tirando a folha, ele não está só para tirar a folha, ele está para vibrar, ele fornece o pouco que ele tem, junto com os outros trabalhadores que estão nos bastidores, junto com outras energias ectoplasmáticas, até de vocês mesmos, que vêm desorganizada, mas que daí o que acontece? Os espíritos que conseguem enxergar e manipular isso, vocês já viram nas materializações, organiza a casa, organiza as energias e bloqueia. Vocês já não viram que agora no presídio eles não botam aparelhinho para não entrar as ondas de celulares, para não dar ligação? Então eles colocam também os seus receptores, os seus bloqueadores, para que a telepatia aqui ocorra de forma organizada, como se fosse o laboratório, nesse exemplo aqui, patético, dos russos. Entenderam o mecanismo da coisa? Então, ou seja, não tem como ser meramente animismo aqui. A qualidade da telepatia, entre aspas, que ocorre é extremamente superior ao que vocês viram aqui. Esse senhor está num laboratório russo e é um dos maiores telepatas da época. E olha a qualidade, não menosprezando, que é fantástico para nosso entendimento, nossa pesquisa, mas extremamente inferior a qualquer fenômeno ostensivo mediúnico. Não se iguala. E aí, como é que explica? Como é que alguém pode dizer que é telepatia, que o Chico Xavier fazia, ou qualquer outro médium ostensivo? Faça-o. Não tem cabimento. É falta de conhecimento. Não sabe o que está falando. Aí vem um padre Quevedo, posso falar, porque que tem um conhecimento e fala que não, isso é inconsciente. Não. Aí como é que eu vou dizer agora? É uma pessoa que tem conhecimento? Não, aí é má vontade. É um orgulho. Mas outros, muitas vezes, porque caiu no gosto comum de quem não é espírita. É telepatia, é um inconsciente coletivo. Como se fosse uma coisa, é fácil. Se é fácil, por que não conseguiram no mesmo grau nos laboratórios até agora? De parapsicologia. Se conseguiu muita coisa boa, tá? Mas nesse grau de espontaneidade, aí tá, se consegue, vamos dizer que conseguisse no laboratório, mas coloca agora como no mesmo ambiente que acontece de forma espontânea. Como vai filtrar? Olha a confusão que iria acontecer na comunicação. E aí, às vezes, a pessoa recebe uma psicografia que está truncada, que está com uma palavra errada, está com um nome trocado, ou um nome que não existe. Cara, esse cara não é médium. Isso aí está errado. Tudo isso está errado. Não. Psicografia, nós vamos ver mais sobre psicografia, mas já vou engatando para vocês terem os elementos. Psicografia não se analisa palavra por palavra. Se analisa pelos pontos verdadeiros que batem, não
pelos pontos falsos. Nós não estamos nesse grau evolutivo de ter 100% de comunicação perfeita. É raro. Tem indivíduos que já, médiuns que já o fazem. Mas quando acontece, vocês sabem, olha só, a quantidade de gente, às vezes se quebra. Às vezes a coisa vem truncada. Não é o espírito aqui, mas vem... E tem um médium, um magnetizador, que são essas pessoas que têm esse grau forte de emissão, né? de pensamento, e tem uma ectoplasmia. Óbvio que vai interferir. Você às vezes não tem... Hoje em dia nem sei mais porque é tudo digital, mas antigas televisões ou rádios, você liga um celular, não dá interferência aqui na caixa? Então, um sinal forte pode interferir e pode truncar uma mensagem. Estamos ainda em fase de desenvolvimento, essa comunicação entre dois planos. Não estou falando agora, nessa comunicação não são espíritos puros. Não estou falando que são espíritos ruins. Não é isso. São graus. Não são os espíritos, não são os arcanjos que tentam se comunicar. São espíritos um pouco melhores do que nós, que também não sabem tudo, que estão também aprendendo essa comunicação entre os dois planos. Quando vocês forem ver com a Kátia sobre a transcomunicação, vocês vão ver que eles mesmos têm dúvidas. Nós vamos testar de tal forma. E claro, tem uma providência por trás que coordena, que controla isso, né? Mas eles também deixam a coisa... vamos deixar eles se virarem um pouquinho. Não só para nós encarnados, mas para os que estão desencarnados, numa determinada faixa de aprendizado, eles também são deixados no livre-arbítrio. Eles também aprendem com erros e acertos, que nem nós. Porque somos um corpo de carne. Então, olha só que legal. Você pegar uma pesquisa dessa, lhe dá um embasamento totalmente diferente agora. Sobre as capacidades mediúnicas, sobre os mecanismos que envolvem. E sobre uma pessoa que vai lhe dizer, não adianta discutir. Primeira pessoa vai querer dizer que sabe disso. Mas você sabe, a telepatia não explica 100% das comunicações mediúnicas. Principalmente essas ostensivas. E aí, como nosso assunto também é perispírito, nós temos determinados de força. O legal, eles estão pesquisando muitas áreas do cérebro que envolvem isso. Mas não explica tudo. Mas não há milagres. Os fenômenos acontecem por meios físicos. O centro de força, esse trilhão de energia que está no corpo espiritual, no perispírito, ele faz agir. Nós temos milhares de centros de força no corpo espiritual, no perispírito. Mas temos alguns básicos que comandam outros. Nós temos aqui o coronário, temos o frontal e temos o laríngeo, que estão justamente nessas áreas que eu estou colocando a mão. Temos um cardíaco, temos um gástrico e temos um genésico. E o esplênico, que eu pulei agora. Esses centros, eles são, como eu disse anteriormente, transformadores. Eles pegam uma energia que não se dá para o corpo perceber e eles reduzem essa energia de forma que se perceba. Vocês viram ali, a telepatia fez com que o rapaz sentisse que estivesse estrangulando. Ou seja, um pensar gerou um efeito fisiológico no outro. Imaginem nós, isso era a mente de um sobre o outro. Imaginem nós, a nossa mente que está ligada plenamente ao nosso corpo físico, através de determinados mecanismos, que um desses é os centros de força, o quanto ela afeta nossa fisiologia. Hoje já é disciplina de cadeira de medicina, que são os psicossomáticos. Emoções afetam os sistemas dos mecanismos do corpo físico, geram doenças. Ninguém mais discute isso. Há décadas atrás chamariam nós de louco. Todos nós que acreditamos nisso hoje. Isso não existe.
hoje é senso comum. Não precisa nem ser doutor, nem pesquisador. É senso comum, isso é realidade. E a gente vê, pelos casos imensos de doenças, que se originam, que se explodem num ataque violento de fúria, de raiva, de depressão, de melancolia, e assim vai. É caso já de senso comum. Esses centros, como é que eles funcionam? Por exemplo, o frontal, o coronário, ele está ligado a uma glândula lá dentro no meio, que é a epífise, a pineal. Que é uma glândula que há pouco tempo achava-se que não servia para nada. Era só um determinado momento e essa glândula ela libera a melatonina. E nos animais, nos pássaros, é a bússola que faz eles definirem onde é o norte. Por isso que os animais, os pássaros sabem, vou viajar agora para o sul ou vou para o norte. Sabe o caminho. Claro, de forma intuitiva, mas essa glândulazinha pequenininha faz isso. Aí a gente faz uma brincadeira imaginativa, não é uma coisa comprovada, mas se ela serve para captar, de repente, o campo magnético da Terra, quem sabe ela não tem a sensibilidade para codificar as nossas ondas mentais, não cerebrais, mentais. Ela daí gera determinados hormônios que vai, por exemplo, o nosso frontal está ligado à hipófise, que é a glândula mestre do cérebro ali, vai liberar, ela influencia na hipófise, e a hipófise, por sua vez, influencia no restante do corpo. E aí o que acontece? O médium sentiu um arrepio. O outro, um calafrio, um frio, outro, um calor. Tem uma presença aqui. Ele tem a ideia, a intuição de que há uma presença extracorpórea, mas ele tem uma reação fisiológica. Isso será que é o espírito que pega um gelo e passa nas costas do médium? Né? Ou acende um fósforo e bota no pé que ele começa a sentir calor? Não, são os centros de força que fazem isso. Os centros de força. A mesma coisa da telepatia. O espírito nem está pensando em passar calor ou frio para a pessoa. Mas aí o que acontece? Na telepatia não transmitiu sensações? Pois é. Ali o centro de força capta uma energia fora dele. E como é uma coisa que ele passa para a glândula. Mas a glândula, ela não sabe o que é uma energia espiritual. O que é isso? Eu não sei. Ela vai ter uma reação para aquilo que ela não sabe codificar. Então aí para uns é um calor, para outros é um frio. Por isso dá para botar um padrão, tipo, sempre que você sentir um arrepio é um espírito ruim, ou um espírito bom, que está vindo do céu, lá o céu é mais frio. Um calor é um espírito ruim, que está vindo lá de baixo. Daí. Dá para fazer isso? Não dá? Para um médium vai ser uma sensação, para outros não tem nada. Alerta, porque nós também, injetou o quê? Quando tu fica ligado, adrenalina. Pode ser que o corpo apenas injete uma adrenalina e ele fica atento. As reações são diversas, são pessoais. Uma pessoa enxerga aqui dentro dessa sala, isso aqui é preto, né? Mesmo assim, a tonalidade do preto às vezes é diferente de um para outro. Um clarividente, que é o médium que vê energias, por exemplo, ou vê espíritos, vamos ficar nesse que vê energias. Ele pode-se criar um padrão, quando eu ver uma cor vermelha na cabeça dele, que o negócio está feio. O amarelo, beleza, ele está feliz da vida. Dá para generalizar? Não dá. Porque 2 clarividentes podem enxergar 2 cores diferentes na mesma pessoa ao mesmo tempo. Para ele, essa cor, porque é uma reação do sistema dele, representa uma coisa e para o outro representa a mesma coisa. Só que a forma de ver, o que é cor? É uma frequência. A cor,
branca é a luz que bate aqui e reflete determinada frequência. Aqui nesse material, ela bate, mas não reflete, por isso que é preto. Aqui, ela bate e transmite uma frequência que aos nossos olhos é um amarelo. Mas em outros, nos daltônicos, não é assim. Porque os olhos deles vieram com determinados sensores que mudou isso. Dá para generalizar? Se assim no físico é, quanto mais no psíquico. Não dá para generalizar. E aí o que você faz? Você junta uma quantidade imensa de médiums, de anímicos, que é o paranormal, e você vê qual é o padrão. A maioria enxerga vermelho e o negócio tá brabo lá. Então aí você estipula. Quando for vermelho, tá feio. Mas isso não pode virar lei. Isso foi uma pesquisa, um grupo de tal número de pessoas, e há variantes que nós não sabemos ainda. É assim que se faz as pesquisas, é assim que se monta padrões. Você não pode tornar o padrão uma lei. Estão compreendendo? E aí o centro ele manda para essa glândula que ele está ligado, a glândula codifica e gera hormônios que vão agir. Num passe, a mesma coisa, a pessoa está transmitindo ali fluidos, ectoplasmias, das mais variadas intensidades, determinado centro de força, que está ligado a alguma determinada glândula. Por exemplo, o cardíaco, ao contrário do nome que diz, está ligado ao timo, como glândula. Mas tem uma função emocional, como popularmente a gente já conceitua. Outros, por exemplo, o laríngeo está ligado às glândulas, me corrijam, como é que se pronuncia? Aderrenais aqui? Como é que é o nome dessas glândulas? Sabe, Nice, lembra? Temos duas glândulas, eu lembro claramente, são duas glândulas que injetam hormônios de crescimento, tudo. Tireoide, obrigado. Tireoide. Está ligado aqui. Então, quando você injeta energia aqui, se for o caso, essa energia que é de caráter espiritual no pensamento, mas que com o médium ou o passista pode o que acontece na materialização que sai do encarnado? Ectoplasma. Pode, não é regra, ser utilizado para dar uma função de impacto físico mais rápido, emergencial. E aí vai chegar onde? Nas tireoides, que vai gerar os hormônios adequados e vai ter uma reação física na saúde da pessoa. É assim que acontece. A energia dos espíritos não é mágica. Eles, pozinho, pirlim-pim-pim. Aí vem a luzinha, como vocês veem no filme, e entra na pessoa, estou melhor, porque foi aquela luzinha. Não. Há uma sequência. Porque a energia física não é captada pelo físico. A energia espiritual não é captada pelo físico. Ela tem que começar a ser condensada, como o transformador que eu falei, que pega os milhares e milhares de volts que queimariam o liquidificador, se fosse ligado direto na alta tensão, codificam, reduzem aquela energia para que o liquidificador compreenda aquela voltagem e se utilize dela. Nessa analogia simplória. O centro de força faz isso. Ele pega aquela energia e reduz, condensa, transforma. São explicações não muito lúcidas, mas para entendimento do geral vai servir de uma forma que a glândula compreenda, ela perceba alguma coisa e tenha uma reação. Porque ela não tem inteligência, a glândula. Ela recebe alguma coisa e libera outra. É uma reação, ação e reação. Aquela energia daí está num ponto que consegue fazer uma reação. Isso que acontece. É assim que é o mecanismo. Não tem mágica
Não tem milagre. Tem sim uma explicação coerente dentro dessas questões energéticas. Perguntas. Microfones. Ok, vamos seguir por aqui, daí nós vamos para cá, ó. O pessoal levantou muito rápido, foi tudo ao mesmo tempo. André, na telepatia, como fazer para anular aquela influência do emissor? Aí nós estamos possivelmente entrando na área da telepatia até de desencarnados. Estás querendo... Não. Entre encarnados. Tá. Isso é uma situação bem complicada, não tem uma regra para isso. O que acontece, pelo que eu falei aqui, vamos juntar os fatos. A telepatia ela existe, tu viu que tem uma reação de acordo com a tua ostensividade. Pode ser maior ou menor, vai depender do magnetismo da pessoa que está emitindo, vai depender do magnetismo de você que está recebendo. Se o teu magnetismo for muito maior do que o dele, você bloqueia fácil. Você não é influenciado daí. Né? Porém, vocês viram que sempre a pessoa se coloca numa posição de receber. Se ela não quiser, ela bloqueia aquilo. Se a pessoa, e a gente sabe, aí, até pela literatura espírita, muitas vezes a gente está recebendo sugestões, não percebe e tem influência. Adoecemos por questão espiritual. E aí você viu que aqui, por exemplo, no exemplo que eu dei, quando acontecia as sessões públicas de psicografia, a quantidade de magnetizadores que devem ter aqui numa sessão, que o Zé Araújo está aqui, mas não recebe a influência. E ele está, nesse momento, concentrado em transe mediúnico, aberto os centros de força dele para receber energias. Mesmo assim, não é afetado de forma desorganizada. Porque o que lhe protege nesse momento? Tem espíritos que lhe protegem. Então, a melhor solução, talvez que seja, ainda é o que o Espiritismo prega há muito tempo para o combate até das obsessões. As obsessões servem para os encarnados. Que é o Evangelho no lar, a oração, a solicitação, você se colocar numa posição humilde de pedir ajuda para a providência, orar por aquele que você acredita ou sabe que está com rancor de você, emitindo pensamentos negativos. E talvez colocaria até ao anoitecer, já que ele está lhe mandando emissões, você mandar emissões também para ele. Se concentrar na pessoa dele. Meu irmão, eu sinto muito. Sinto muito porque estamos de briga, estamos de rancor, tivemos um desentendimento. Você e eu não temos coragem de nos sentar de forma civilizada e pedirmos perdão um para o outro, porque é difícil. O orgulho não nos deixa, todos temos. E emitir, eu quero essa noite me desdobrar, encontrar você, que a espiritualidade me ajude para eu pedir perdão, mesmo que a culpa não seja só minha, mas eu quero pedir, porque quando a gente se desvencilha dos laços fluídicos que nos competem, não importa daí se o outro ainda tem rancor. A energia dele não alcança mais nós, como o óleo não se mistura mais com a água. Talvez ainda o Evangelho ainda seja a melhor proteção que tem, mesmo numa questão telepática. Obrigado. Quem mais levantou? 2 pessoas. Ok, ali, depois pulamos aqui para frente. Né? Inverter, tá? Pode, vocês decidem. Pode ser aqui na frente, então. Ok, obrigado pela gentileza. É o seguinte, antes do Padre Quevedo falar que não existia essa comunicação com os espíritos, sim, eu participei da brincadeira do copo. Uhum. Eu e mais 2 pessoas, né? Então a gente fez várias perguntas, algumas na época era que só uma pessoa dali sabia e respondia certinho, né? E aí a gente já não tinha mais o que fazer, pegamos carta de baralho virado ao contrário, o copo passava por cima, ele tinha que dizer que carta era que aquela. E sempre deu certo. Uhum. Né? Então, assim, existia uma menina que participava ali com a gente, que quando ela tirava a mão do copo, ele parava.
Era só quando ela... Era médium. É que eu te perguntar. Então, como existia a influência de um espírito, era a mediunidade, no caso ali, não animismo. Lembra quando a gente falou das irmãs Fox? Uhum. Como é que eles descobriram? Quando eles tiravam as meninas da casa, os fenômenos não aconteciam mais na casa. Aconteciam na casa em que as meninas estavam. É, até ela começou isso na casa dela e quando vieram falar a gente não acreditava, né? Porque Sim. é absurdo, né? Uhum. E aí, assim, a gente percebia, tirava a mão do copo, era eu e meu irmão, não fazia mais. Ela conseguia fazer sozinha e a gente não. É, justamente porque é o médium. Porque o que acontece? O espírito não consegue manipular a matéria física. Ele precisa da ectoplasmia. Sempre, isso a própria parapsicologia considera, tá? Claro, não como um médium. E o que eles fazem? Quando eles vão para um local em que tem casa mal assombrada, a primeira coisa que eles procuram é alguém que é o catalisador daquele fenômeno. Ou seja, eles consideram que tem que haver uma pessoa, só que eles consideram que a energia é o inconsciente da pessoa que está causando aquilo. Tá? Mas é ela que movimenta o copo? Tipo, a energia dela? A energia dela, a ectoplasmia dela. A ectoplasmia dela é movimentável. O copo movimentava com o dedo presente? Isso, Talvez não uma ectoplasmia, porque a ectoplasmia às vezes acontece movimentar sem um contato físico. Mas às vezes o espírito poderia, não estamos, claro, estou descartando a fraude, tá? Porque o ar. Mas o espírito pode daí controlar os centros de controle da coordenação motora e aí movimentá-lo. A gente ficava atrás dele, como o espírito usa a mão do médium para escrever. O médium ele tem consciência da mão, às vezes ele não tem, ele fica insensível, varia ao extremo. Por isso que eu gosto de focar para vocês. Não se atenham a uma regra, a uma explicação. Pode ter muitos. Há animismo. Há aqueles que levitam, que não têm os espíritos presentes. Né? Apesar de que eu considerar que, na minha opinião, sempre há um espírito. Porque a gente vê que todos os fenômenos anímicos, até agora estudados, não chegam à ostensividade que a gente vê. Nenhum laboratório conseguiu ainda os fenômenos na ostensividade que se vê na espontaneidade dos fenômenos mediúnicos. Por exemplo, uma Madre Teresa que levitava até o teto. Ela não via espírito. Quando ela via, ela estava no teto. Então a gente diria que é um fenômeno anímico. Mas a mim é difícil de... Eu acredito que haja ali espíritos presentes que amplifiquem. Está até no livro dos espíritos. É passível de amplificarmos esses fenômenos. Por exemplo, você tem mediunidade, não muito ostensiva, mas vem um grupo de espíritos e eles podem tornar aquilo mais ostensivo do que é o teu natural. Quando a gente não fazia mais pergunta, aí o copo começava a girar sozinho, entendeu? Mesmo ela não colocando mais a mão, mas... Sem contato? Sem contato. Então, era um médium de efeitos físicos de ectoplasmia. Só assim aconteceria a movimentação do objeto. Não teria outra explicação. Uma vez num encontro aqui, eu comentei alguma coisa, né, que quando eu tinha vindo aqui para o centro e tal, e o Fernando, no momento, ele desceu e disse: eu quero te dar um abraço. Só que era ele. Só que naquele abraço eu senti muito forte a minha mãe, que não era o abraço do Fernando, né? E daí, assim, eu fiquei muito emocionada e daí eu não lembro se ele vai lembrar disso também, mas eu perguntava: é minha mãe, né? É minha mãe, porque isso foi o quê? Uma ectoplasmia? Não. Aí não tem, não. É uma sensação, por exemplo. Você está em casa, está fazendo outras coisas e do nada te vem uma sensação de saudade de um ente querido. Tá. Porque ele se aproximou de você, ele se fez presente. O teu corpo não percebeu. Sim. Mas o teu perispírito, sim. O teu corpo não sabe como tomar consciência disso, porque é uma dimensão que ele não tem contato. Depende de você, mas a tua mente, sim. Lhe veio a ideia, lhe veio a comoção pela ideia que é. Porque o espírito, e isso acontece bastante. O espírito está junto, ele vai lá, ele não tem uma incorporação, como a gente costuma dizer.
E aí, o que acontece? O espírito da tua mãe na certa se aproximou do teu campo mental. Olha, eu estou aqui, filha. Você não escutou isso, mas te veio a ideia dela. Né? É isso que aconteceu. A ectoplasmia é uma coisa que sai do médium, é do corpo do médium, que gera um fenômeno físico. Sim. Tá? No caso, é como foi descrito, né? Uma clara, tem uma cor, né? Sim. Só assim. Porque o que acontece? O espírito foi lá e o teu centro de força captou, mas ele não passou para o cérebro. O cérebro não consegue codificar a ideia em si. Vai codificar o que? Vai conseguir transmitir para a glândula e a glândula gera uma reação hormonal. Talvez hoje a gente vai ter muitas coisas aí com a neurociência de que talvez, e com pesquisa mediúnica, essas influências mentais gerando sinapses no cérebro e acordando determinadas memórias que aquele ente querido está querendo fazer a gente recordar. Quem sabe? Mas isso é campo de pesquisa ainda. Mas que, na prática, a gente sabe que muitas vezes o espírito se aproxima e ele faz surgir determinados pensamentos, a literatura está cheia disso. Como isso acontece dentro dessa rede neural intrincada que é o cérebro, ainda é campo de pesquisa. Eu estaria sendo muito relapso em querer dar uma explicação mais profunda a respeito. Mas eu vejo que o caminho está aí. Tem um quebra-cabeça para ser montado aí. Tem muita pesquisa que não estão ligadas, independentes entre si, mas que se juntar, você monta um quebra-cabeça interessante a respeito disso, né? Ok? Finalizamos, tá? Bom apetite para vocês, se preparem para a próxima aula. Fila da lozinha aqui.